Espírito, em verdade. Vamos fazer um coral para Deus bem bonito. Te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, aleluia. Em espírito, em verdade. Diga para o Senhor. Diga para o Senhor. Em espírito e em verdade. Em espírito, para ti, Senhor, em verdade, nós te adoramos, Pai. te adoramos, Oh, aleluia. te adoramos. Ele é Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver para te adorar, ó Rei. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o... Levante as suas mãos, só igreja, um coral para Jesus, para te adorar, ó Rei dos Reis. Só igreja, só igreja, só igreja. Foi que eu nasci, ó. Meu prazer é... Onde, irmãos? Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Mais uma vez, a igreja, para te adorar, ó. Diga para ele, foi que eu nasci. Meu prazer é te, meu prazer é nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
Senhor Deus, fale conosco, fale ao nosso coração. Tenha liberdade, Senhor, para alimentar o nosso espírito. Nós estamos aqui abertos para receber do Senhor mais uma chave do reino dos céus. Em nome de Jesus, e que todos digam amém, Jesus. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Pode sentar, em nome de Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos. Liga esse ar aqui para mim, por favor. Em nome de Jesus, pode sentar. Sejam todos bem-vindos. E que nessa manhã Deus possa abençoar as nossas vidas através da sua palavra. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Toda pessoa que se aproxima de Deus é necessário saber que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então que hoje nessa mensagem Deus possa aí ter lugar nessa terra maravilhosa que é o seu coração e que o Senhor possa falar realmente ao seu espírito. Que Ele vai falar ao seu espírito, mas você possa corresponder a essa palavra, misturando a palavra de Deus com a fé. Você sabe que às vezes a pessoa ela ouve, dois grupos de pessoas ouvem a mesma palavra e a palavra ela frutifica em um grupo e em outro não? Pastor, está lá em Hebreus, aos Hebreus no capítulo 4. Coloca para mim aos Hebreus capítulo 4. Esse momento da palavra é muito importante. Aos Hebreus no capítulo 4, olha assim, aos Hebreus capítulo 4. Assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pensem que falhou. Continue. Porque essas boas novas também nos foram anunciadas, como a eles. Mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé, e não se uniram àqueles que a ouviram. Então você vê que a palavra de Deus foi pregada, mas não surtiu efeito na vida de um grupo. Por quê? Porque é necessário que nós venhamos receber essa palavra e misturar essa palavra com a fé. O que é a fé? É a certeza das coisas que não são como se já fosse. Então, quando eu estou ouvindo a palavra, eu não posso deixar o porfiar tomar conta de mim. Eu não posso deixar a dúvida tomar conta de mim. Eu não posso deixar a incredulidade tomar conta de mim. Eu preciso misturar a palavra de Deus com a fé. Eu preciso acreditar realmente no que está saindo da fonte que é Cristo. O salmista Davi disse assim, né? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. É muito importante isso, e aprender. As cartas às igrejas do Apocalipse, o Senhor diz, aquele que tem a chave, aquele que tem os olhos como chama de fogo, em cada carta, ele traz uma característica, dele como Senhor, e ele fala assim, esse disse ao anjo da igreja que está aí vem Filadélfia, Esmirna, tal, ou seja, o que ele fala? Ele fala para o anjo da igreja, e o anjo da igreja vai e fala para a igreja, e ele, no final ele diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem que ser algo para nós, que quando ela é recebida, a gente precisa misturar isso com a fé. A gente precisa pegar o que Deus está falando como verdade absoluta, e não como verdade relativa, como verdade absoluta. E a gente deve levar tudo aquilo para as nossas vidas. Eu estava conversando com a pastora Fabiana, quando nós estávamos vindo para cá, e eu falei para ela, filhinha, o povo precisa ter um alinhamento com a palavra de Deus. Por quê, gente? Se você observar, a promessa que Deus deu para os hebreus, para o povo de Israel, para entrar em Canaã, era para um grupo só ou era para todos? Era para todos. Agora me responda uma coisa, todos entraram? Não.
Não foram todos que entraram. Só foram aqueles que mantiveram a sua fé até o fim. Né? O espírito que habitava em Caleb, né, era um espírito de fé. A Bíblia fala que 40 anos depois que eles receberam a promessa, Caleb tinha a fé igual de quando ele recebeu. A nossa fé, ela não pode morrer de jeito nenhum. Ela não pode ser minada por nenhuma circunstância, por nada. A gente não pode dar lugar ao medo, dar lugar ao pânico, a gente não pode dar lugar à dúvida, ainda que esse mal insista contra nós. A gente não pode. A gente tem que misturar a palavra de Deus com a fé, porque a partir do momento que a gente para de acreditar no que Deus está falando, o inimigo vai tomando conta dos nossos sentimentos, ele vai potencializando os nossos sentimentos, aflorando os nossos medos, aflorando a nossa incredulidade, e aí, meu irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus tem um repouso para mim, Deus tem um repouso para você, Deus tem um repouso para nós, e nós precisamos misturar a palavra de Deus com a fé. Caso contrário, ficaremos para trás. Ficaremos. Nós precisamos entender que existe o evangelho da graça e existe o evangelho do reino. E o evangelho do reino é princípio, obediência e recompensa. Jesus disse: aquele que me servir, esse meu Pai vai honrar. Olha só, não é aquele somente que me aceitar como Salvador, mas é aquele que me aceitar também como Senhor. Se você olhar o milagre que foi feito, o primeiro milagre que foi feito lá em Caná da Galileia, as pessoas, eles provaram daquele milagre, porque colocaram Jesus no lugar que ele deve estar na nossa vida, que é de Salvador e de Senhor. E eles nem tinham colocado Jesus como Salvador, não. Eles tinham colocado Jesus só como Senhor ainda. Olha que coisa interessante. Eles só tinham colocado Jesus como Senhor. Por quê? Porque quando Maria fala para Jesus assim: Senhor, Jesus, acabou o vinho. Ela sabia o que ele era capaz de fazer. E ele disse: mulher, o que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Você quer fazer a hora de Deus na sua vida? Eu quero, pastor. Sirva a Deus. Quando eu falo servir a Deus, não é só o fato de subir no altar e pregar, porque aqui é fácil. Aqui é fácil. Tem muita gente que tem muito mais oratória do que eu, tem muito mais, sabe muito mais lidar com o ser humano do que eu, né? Só que servir a Deus não é só pregar, não é só replicar um texto, não é só estudar um texto e trazer para vocês. Servir a Deus é ser sacerdote em casa, servir a Deus é ensinar o caminho que o filho deve andar, servir a Deus é ter perseverança, servir a Deus é ter mansidão, servir a Deus é ter amor. Diga amém, Jesus? Servir a Deus é ter paciência, servir a Deus é submeter-se completamente à vontade de Deus, que é expressa para nós por meio da sua palavra. Essas pessoas que servirem a Deus, diz o Senhor que o Pai vai honrar essas pessoas. Deus, ele vai honrar essas pessoas. Deus honra sim. E ele é bem claro quando ele diz assim, os que me honram, eu honrarei. E você sabia que Deus escolhe cada um de nós para nós honrarmos a Ele e para Ele nos honrar? Foi o que Ele fez com a casa de Eli. Ele escolheu a casa do sacerdote Eli para honrar a casa do sacerdote Eli. Só que o sacerdote Eli, ele via os filhos dele se prostituindo na porta da igreja. Os filhos de Eli, que eram sacerdotes também, eles, quando tinham sacrifício, a gordura era para ser queimada para Deus. E eles metiam o garfo ali na gordura, até antes do cozido estar preparado, ou do assado estar preparado. Eles metiam o garfo ali, e eles tomavam, eles passavam por cima dos outros, porque achavam que por eles serem filhos do Eli, eles poderiam fazer o que eles quisessem. Só que Deus, ele não tem neto, irmãos. Deus só tem o quê? Filhos. E eles começaram a meter o garfo ali, tirar, era a porção de Deus, começaram a tirar a porção de Deus, foi tirando, e o sacerdote, sabendo disso, ele não repreendeu, ele não falou nada.
Eu prefiro perder uma pessoa repreendendo ela do que perder uma pessoa fazendo vista grossa. Eu prefiro. Se eu tiver que perder uma pessoa repreendendo ela, eu sei que eu fiz a minha parte. Mas se eu tiver que perder uma pessoa fazendo vista grossa, o sangue dessa pessoa, Deus vai requerer da minha mão. É coisa séria isso aí. Nós não podemos perder nossos filhos fazendo vista grossa. Não podemos perder ninguém fazendo vista grossa. O sacerdote Samuel, o filho dele, infelizmente, não honrou o ensinamento que recebeu, mas ele ensinou. Mas ele falou. Esse sacerdote ali, Deus falou para ele assim, ó, eu escolhi a tua casa, para que andasse diante de mim em verdade. E eu escolhi a tua casa para honrar a tua casa. Mas ele fala assim, longe de mim tal coisa. Porque os que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam, serão envelhecidos. Irmão, se as pessoas, elas se aprofundassem na palavra de Deus, se elas abrissem o coração para receber de Deus o que verdadeiramente Deus traz como princípio de obediência, as pessoas não estariam sendo enganadas. Elas não correriam atrás de mestres e doutores que só falam aquilo que elas querem ouvir. Elas estariam abertas dizendo para Deus, fala que o teu servo ouve. Fala comigo, Senhor. Porque o que o Senhor falar comigo, eu quero fazer. Eu estou disposto a vencer a mim mesmo e fazer a tua vontade. Pegar a minha cruz e seguir o Senhor. Porque aquele que perder alguma coisa por amor de Jesus e do Evangelho, disse o Senhor Jesus, receberá, olha a honra aí, ó, 100 vezes mais no presente, no futuro e na eternidade. Então Deus, Ele garante a honra para a gente, no presente, no futuro e por toda a eternidade. Agora, por que eu não vou servir esse Deus? Por que eu vou deixar minha carne me dirigir? Por que eu vou deixar meu emocional me dirigir? Irmãos, muitas pessoas na casa de Deus, pessoas de Deus, gente, que foram ungidas por Deus, foram escolhidas por Deus, estão provando somente de alívio e melhora. Quando Deus diz na sua palavra, que Ele quer que nós sejamos libertos em Cristo Jesus. Amém, Jesus? Libertos em Cristo Jesus. E como que eu sou liberto em Cristo Jesus? Lá em João capítulo 8, versículo 36. Coloca aí, por favor. Você quer viver a libertação completa? Olha só o que diz aqui. Primeiro vamos fazer o seguinte. Vai em 1 Samuel 16, 22. Vou mostrar um homem que ele provava de alívio, né? E ele provava de melhora. Mas ele nunca foi uma pessoa liberta. Uma pessoa, e era um homem ungido de Deus. Que é isso, pastor? Verdade. Olha só o que diz lá. 1 Samuel capítulo 16, versículo 22. Então Saul, quem foi Saul, gente? Para vocês entenderem. Saul foi o primeiro rei de Israel. A vontade de Deus, irmãos, sempre a vontade de Deus foi que só Ele fosse rei e senhor sobre a nossa vida. Só Ele. Quando o povo, eles pediram um rei, o próprio Deus falou para Samuel, Samuel, não fica triste não, porque eles não estão rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim. A vontade de Deus é que só Ele fosse rei e senhor do povo. Tanto é verdade isso, que quando Jesus voltar, quem vai ser senhor de tudo? Quem? Somente Ele. Ele vai ser senhor, rei dos reis, senhor dos senhores. Verdadeiramente, norte, sul, leste, oeste. Então, o povo pediu um rei. E aí o Senhor permitiu que Saul reinasse sobre o povo. Você sabe por que a gente tem tanta gente aí sobre a gente que faz besteira e a gente paga o preço? Por causa disso aí. Se o povo, irmãos, honrasse a Deus, servisse a Deus, a Bíblia fala, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Agora, a partir do momento que Deus, Ele permite, Ele delega ali a autoridade, aquela pessoa, ela é responsável por tudo que ela vai fazer. Tudo.
A permissão de Deus está aí. No governo federal, no governo estadual, no governo municipal. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e eu falei, você sabe onde você está entrando? Ele falou, por quê, pastor? Eu falei, porque Deus vai julgar você. A Bíblia fala que Deus vai julgar as nações. Deus vai julgar os reinos. Vai ter um julgamento só para quem liderou como líder de um município, de um estado, de um país. Assim como o homem, ele é líder dentro de casa, ele vai responder pela liderança dele. A mulher também vai responder pela liderança dela, porque ela faz parte da liderança do marido. Ela é ajudadora naquilo. Ela vai responder também diante de Deus. O pastor vai responder diante das ovelhas. Cada um vai responder diante de cada coisa que vem na nossa mão, pessoal. Mas a quem muito mais é dado, muito mais será pedido. Uma caneta que essa turma dá lá em cima, acaba com as pessoas. Eu estava lá em Pernambuco, peguei um Uber para ir para o aeroporto, e uma moça lá, cristã, falou para mim, quantas pessoas, irmãos, foram atingidas pela corrupção. Empresas enormes faliram lá, enormes, que ninguém fala. Pessoas passaram fome, porque alguém decidiu encher o bolso. Alguém que não precisava mais de dinheiro, mas queria o poder. Queria o poder sobre tudo e sobre todos. Sobre o Brasil e assim por diante. Mas graças a Deus que nós temos um Deus poderoso. Diga amém, Jesus. Temos um Deus tremendo, um Deus lindo. Saul foi um rei que Deus permitiu que reinasse porque foi pedido do povo. O povo quis um rei. E Saul se levantou. Só que esse Saul, reinando no reinado dele, olha só, ele envia uma mensagem a Jessé, e Jessé era pai de Davi. E ele pedindo, deixe que Davi continue a meu serviço, pois estou muito satisfeito com ele. O que Davi fazia no reinado de Saul? Versículo 23. Assim, sempre que o espírito maligno enviado por Deus afligia Saul. Deixa eu explicar isso aqui. Irmãos, tudo nesse mundo tem uma permissão. Tudo. Tudo tem uma permissão. Só que antes de Deus permitir algo, a pessoa permitiu primeiro. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Se uma pessoa dá lugar ao diabo, Deus é longânimo, o diabo vai seco. Olha, ele fez isso, eu quero autorização. Aí Deus fala assim, não. Eu vou dar tempo para ele se arrepender. Aí Deus manda os seus. Deus mesmo, o próprio Espírito Santo fala com a pessoa. E mostra para ela que a prática dela está abrindo uma legalidade para um espírito mau agir. Para um espírito mau entrar. Aí quando vem uma palavra de confronto, ele acha que é um julgamento contra ele. Em vez de ele receber aquilo e falar, pequei, simplesmente pequei, fiz o que era mal, me ajuda, Senhor, e alcançar a misericórdia. Não, ele fica justificando o erro dele. Ele fica justificando. E aí Deus dá mais tempo para ele se arrepender. Porque o nosso Deus, ele tem um fruto. O pastor Jonathan pregou uma mensagem aqui na terça-feira. E se você não está vindo na terça-feira, venha, porque está sendo usado por Deus, gente. Está uma bênção. Ele deu uma mensagem e falou assim sobre o fruto do Espírito. Irmão, o texto traz o fruto de quem é. De quem é o fruto? É do Espírito. Então, se você tem o Espírito Santo, o fruto vai estar com você, correto? Porque o fruto não vai ser seu, vai ser de quem? Pois é. E um dos frutos do Espírito é a longanimidade, que é uma capacidade de esperar que a pessoa volte, que a pessoa se arrependa, que a pessoa tome juízo. Mas existem pessoas que são obstinadas no seu erro. E quando a pessoa é obstinada no seu erro, e ela não aceita ser confrontada, e aquele confronto é a voz de Deus para preservar a pessoa de algo pior.
O que essa pessoa faz? Ela justifica o seu erro e permanece de forma, como eu disse, obstinada. Quando acontece isso, chega um ponto que Deus entrega essa pessoa aos desejos do coração dela. E aí fica muito difícil da pessoa voltar. Mas pastor, Deus entregou, ela decidiu. Deus falou. Deus amou, deu a palavra. E ela decidiu. A gente é quem decide. O povo pediu um rei. Saul estava reinando. E esse espírito mau estava ali por permissão de Deus. Estava ali por permissão de Deus. Permissão de Deus não é que Deus colocou. Permissão de Deus é que Deus não pode ir contra a sua própria palavra. Está dando para entender? Não pode ir contra a sua própria palavra. Se um filho ele comete um crime, o filho é pego pela polícia, cometeu um crime, ninguém descobriu, cometeu outro, ninguém descobriu, a mãe do nada fala, filho, tu está com coisa errada, para com isso, filho. Alguém chega, um profeta chega, um homem chega, uma pessoa de Deus vai, e a pessoa continua, chega uma hora que vem a prisão sobre essa pessoa. Isso aí não aconteceu de uma hora para outra. Não aconteceu. Pela vontade plena de um pai e de uma mãe, ele ia preso? Não. Mas o que o pai pode fazer? Então Deus, irmãos, Ele deixou para nós a sua palavra. E tudo nesse mundo rege sobre a sua palavra. Ele fala assim, eis que eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Escolhe, pois, aí ele fala a morte e a vida. Aí ele fala, escolhe, pois, a vida e viva. Escolha, pois, a vida e viva. E Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Diga amém, Jesus. Então ele está dizendo, me escolha. Não vá para outro lado, me escolha. Por quê? Porque se eu escolher o outro lado, eu vou estar andando com o inimigo. Mas se eu escolher a palavra de Deus, eu vou estar andando com Jesus, servindo a Jesus, e o Pai vai me honrar. Diga amém, Jesus. O Pai vai te honrar. Diga graças a Deus, Ele vai te abençoar. Irmãos, o papel de um pregador não é trazer você para nós. O papel de um pregador é colocar vocês diante dele. Diga amém, Jesus. Então eu não posso aqui, irmãos, querer ser aplaudido por vocês. Eu quero que os céus venham se agradar com a obra que a gente faz. Se a gente consegue colocar um de vocês na presença de Deus, se o teu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro, meu Deus do céu, se a tribulação fosse hoje, tu seria guardado por Deus nas piscinas dele, debaixo das águas dele. E esse é o papel de um pregador. Esse é o papel de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que traz a palavra do Senhor. Então esse espírito estava ali, e a Bíblia fala que Davi tocava o quê? A harpa. Saul se sentia o quê? Melhor. E o espírito se retirava dele. Tem tradução que diz que Saul sentia alívio e melhora. Mas Saul nunca foi liberto, irmãos. Saul nunca teve paz no seu reinado. Quando apareceu Golias, se dependesse de Saul, Israel estava frito. Porque ele não tinha autoridade, ele não tinha o favor de Deus com ele, embora ele estava como rei. Deus já tinha se retirado dele, ele não tinha o favor, ele só tinha o trono, irmãos. Por isso que Jesus fala lá em Mateus 7,15, eu tenho muito temor nessa palavra. Muitos dirão naquele dia, Senhor, expulsei demônio em teu nome eu fiz maravilhas, em teu nome, e ele vai falar, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço, vós que praticais o quê? A minha palavra? Não, que viveu tendo um relacionamento com a iniquidade. Olha que coisa séria, Jesus falou isso, e a gente não pode desprezar o que saiu da boca de Jesus, meus irmãos, a gente não pode. Saul, ele teve um erro muito grave, e é o erro que a hipergraça prega hoje, nos nossos dias, que não importa o que você faz com o seu corpo, não importa se você vive em pecado, se aceitou Jesus, você está salvo, já ouviu isso? Cai fora disso daí, porque uma das evidências de uma pessoa salva,
é o novo nascimento. E quando a gente tem um novo nascimento, a gente não tem um espírito velho, a gente tem um espírito novo. A gente não tem um coração velho, a gente tem um coração novo. A gente não tem um coração de pedra, a gente tem um coração de carne. E o Espírito de Deus é colocado no nosso espírito, sabe qual que é o objetivo disso? Para que nós observamos os estatutos de Deus e andamos segundo a sua palavra. Então o salvo, ele tem comportamento de salvo. É a mesma coisa de você falar assim, fulano é cristão. Por que o nome cristão surgiu? Porque as pessoas observaram um grupo de pessoas lá no passado e disseram, aquele povo se comporta como Cristo, aquele povo age como Cristo, aquele povo é como Cristo era. São os cristãos. Você vai externar o Deus que está na sua vida. Você vai externar o Deus que está com você. Não tem como, você vai externar. Porque já faz parte da sua essência. Deus já está em você e você já está nele. Aleluia! Você vai externar isso. Deus já está em você e você já está nele. Agora, o Davi, ele era chamado e o Davi tocava, olha só, né? Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então, Saul sentia alívio e se achava melhor e o espírito mau se retirava dele. Por que o Saul fala assim, ó, deixe Davi aqui em meu serviço? Porque Davi não tocou uma vez. Davi não tocou uma vez e o demônio foi embora. E nunca mais voltou. Davi não tocou só 2 vezes. Davi tocava, Davi pegava e tocava. Davi tinha um hábito de ir até o rei. O rei estava perturbado, chama o Davi. O rei estava perturbado, chama o Davi. Davi toca, pelo amor de Deus, toca. E cadê a autoridade do Saul? Por que ele não tinha? Isso aqui é um ensinamento muito forte que Deus está dando aqui. Aí quando Davi tocava, o mundo espiritual se sujeitava. Por quê? Porque Davi, ele foi achado por Deus como um jovem, segundo o quê? O seu coração. Segundo o coração de Deus. Agora, o que é segundo o coração de Deus? Davi, ele era perfeito, gente? Não. Davi cometeu das piores coisas ele cometeu. Que foi um adultério e também um homicídio. O que é ser segundo o coração de Deus? Você tem um coração, não tem? Aí o coração de Deus vem e se apresenta a você, correto? Aí você abandona o seu coração para ser segundo o que você está aprendendo. Para ser segundo a instrução de Deus. Para ser segundo aquilo que Deus está falando. Por isso que quando Davi ele confessa, ele ainda tem uma consequência depois, né? Mas quando ele confessa, você não vê ele fazendo mais. Você não vê ele cometendo mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem gente até justificando o seu pecado, no pecado de Davi. Eu não sei porque as pessoas, né, que nem um rapaz, eu quero fazer tatuagem, por quê? Porque está escrito na coxa de Jesus, Reis dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele falou, então enfia logo uma coroa de espinho na sua cabeça também. A coroa de espinho na cabeça ninguém quer. A cruz ninguém quer. Irmão, se nós não tomarmos cuidado, é fácil. A gente é inclinado para satisfazer a nossa carne e usando o texto bíblico. Só que Deus, irmãos, Ele diz na sua palavra que o Espírito dele nunca vai concordar com a nossa carne. A não ser que nós chegamos a um nível que Davi chegou. Quando ele disse, a minha carne deseja o Senhor. A minha carne deseja o Senhor. Deus, Ele tem um pensamento além do meu, além do seu. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. O que é um alívio, irmãos? Um alívio é diminuição de carga. Uma melhora. Como é que você está? Estou melhor. Melhorei. É diferente de falar melhorei, e é diferente de falar estou liberto. Estou curado, estou transformado, sou uma nova criatura. Ele não provou da libertação, ele provava do alívio. E o alívio vinha quando ele tocava. Tocava, é mais ou menos aquela pessoa, eu gosto tanto de ir na igreja. Por quê, pastor? Porque eu me sinto bem.
Mas na sua casa você tem que se sentir bem também. No seu trabalho também. E eu vou te ensinar hoje como que você vai se sentir bem em todos os lugares que você estiver. Por que Saul estava no palácio e não se sentia bem? Ele estava no trono e não se sentia bem. Isso aqui até nos ensina também a gente não olhar as pessoas pelo que elas externam. Um rapazinho, eu vi um vídeo de um garoto jogando bola, com aquelas bolas feita de fita, pega papelão, enrola assim, sabe? E ele descalço, com a calça toda rasgada, ele brincando, todo feliz, chutando a bola, chutava para cá, chutava para lá, ia chutar. De repente ele para e olha, aí ele vê um garotinho, com um tênis bonitinho, sentadinho, bem arrumadinho, né? E ele olha para a bola dele, ele olha para a roupa dele, e ele olha para o garotinho, e ele se deprecia. Aí depois que ele se deprecia, que ele fica cabisbaixo, que ele baixa a cabeça, você sabe por quê, né? Ele deve ter medido a vida dele com a vida do garoto. De repente a mãe vem buscar o garoto que estava todo bonitinho com uma cadeira de roda, o garoto era paralítico. Então você não sabe, às vezes a pessoa está no trono, às vezes a pessoa está em determinados lugares, mas a vida daquela pessoa no oculto, ela tem tanta conta para prestar, ela tem tanta conta para prestar com Deus. Por isso que Deus fala para a gente, né? Se contente com o que você tem, e Ele vai te prosperando. Diga amém, Jesus? Não meça a sua vida pela vida dos outros. Pega o que Deus está dando para você, acredite, é porque aquilo Ele tem para você. E no plano que Ele tem para você, que claro, não é que você venha viver todo rasgado, não é nada disso, não é para você aceitar miséria, não é para você aceitar nada disso, mas não é para você medir a sua vida com a vida dos outros, é para você crer na promessa que Deus deu para você chegar onde Deus quer que você chegue, porque existe um lugar para você, existe um lugar para mim, existe um lugar para nós nessa terra, sem que nós precisamos olhar para a igreja do outro, para a casa do outro, para o carro do outro, para a moto do outro, para o salário do outro, e assim por diante. Deus tem algo para mim, Deus tem algo para você, e Ele vai se revelando através da sua palavra, e a gente vai seguindo aquilo que Deus tem para nós. Saul estava no trono e ele não era feliz. Tinha um espírito de inveja nele. Quando Davi começou a se destacar, ele começou a perseguir. Ele só sentia alívio e melhora. Mas Deus não te chamou para sentir só alívio e melhora. Pastora, você lembra daquela moça que era nossa amiga lá em São Paulo? A gente nem conhecia Jesus ainda. E ela ficava conversando com a gente na frente da casa da sua mãe. Eu não vou falar o nome dela aqui, mas você sabe, a vizinha lá que era inquilina da sua mãe. E às vezes ela estava assim do nosso lado, e estava conversando com a gente. Daqui a pouco ela virava assim, começava, manifestava com o demônio lá. Aí tinha várias entidades lá que entravam nela. Aí depois ela voltava e a gente ficava todo assustado, né? Oh, você falou com uma voz esquisita. Você falou meio esquisita, a gente não conhecia a palavra, né? E ela falou, eu preciso ir na Universal. Ela falava assim, eu preciso ir na Universal no dia do descarrego. Eu falei, é mesmo? Eu preciso ir lá. Mas por quê? Não, eu vou lá, aí eu me sinto bem. Aí eu passo algum tempo bem. Aí depois vem de novo. Aí eu vou lá e eu me sinto bem. Não conheceu Jesus ainda. Esse povo de campanha, que fica só de campanha, é assim, ó. Se lá dá o óleo da China, ele vai lá. Ou dá o óleo do Japão, ele vai lá. Ele vai lá. Não são pessoas firmadas, são pessoas à procura de melhora, à procura de alívio. E nós devemos procurar a nossa libertação em Cristo Jesus. E como que isso vai acontecer? Jesus deu a dica para Saul. Quando? Assim que ele foi ungido, mas ele desprezou. Olha só, 1 Samuel capítulo 15. Olha só, 1 Samuel capítulo 15. Olha só. Então disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Aí vem agora o recado, que isso aqui serve para mim hoje e serve para você. Aí ele fala,
Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Ou seja, nessa caminhada que Deus te ungiu para você ser rei de Israel, você precisa estar atento àquilo que Deus vai falar. Ele não vai falar uma coisa não, ele vai falar várias coisas para você. A voz das palavras do Senhor. A palavra de Deus traz uma voz, e essa voz testifica no nosso espírito o que devemos fazer. E veio a direção para Saul. Qual foi a direção? Escuta, versículo 2, olha lá. Assim diz o Senhor dos exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subiu do Egito. Versículo seguinte, vai pois agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhes perdoe, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Por quê? Porque a maldição era visitada até a terceira e quarta geração. Então olha só, a Bíblia rege tudo. Por isso que uma pessoa, geralmente, tem muita gente vivendo o que o pai viveu, o que a avó viveu. Agora, onde que eu quebro isso? Em Cristo. Em Cristo. Porque quando você se converte, aí você recebe a bênção. Porque Jesus se fez maldito na cruz do Calvário por você. Diga amém, Jesus? Aí você, mas não é só ler esse versículo e falar, Jesus se fez maldito na cruz do Calvário por mim e eu estou livre, não é assim não. Como assim, pastor? Tem que ter alinhamento com a verdade. Em João capítulo 17 fala assim, ó, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas eu peço que os livre do mal. Eles estão no mundo, mas não são do mundo, assim também como do mundo eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é o quê? É a verdade. Então toda pessoa cristã precisa entender que ela precisa ouvir a palavra de Deus. Estava até conversando com um amigo esses dias, eu falei assim para ele, ele falou assim, pastor, eu busco a Deus em casa. Eu falei, ok. Nós somos igreja em casa? Sim ou não? Sim. Nós somos igreja no trabalho? Qualquer lugar que você for, você é membro da igreja, você é membro da família de Deus, correto? Mas onde você aprende? Aonde que você aprende da parte de Deus? O próprio Deus dá orientação, dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ninguém aprendeu as coisas de Deus se Jesus não veio e não ensinou. E tem coisas que Deus ensinou para algumas pessoas que estavam mais próximas que para outros, não. Isso no quesito local. Hoje na Bíblia está esclarecido para todos nós. Só que a palavra de Deus, ela não é discernida pela carne, ela é discernida pelo Espírito. Ela é discernida pelo Espírito. Quem não tem o Espírito de Deus não compreende verdadeiramente os princípios da palavra de Deus no seu contexto geral. Irmão, é cada coisa que a gente ouve, é cada coisa que a gente vê. E as pessoas, elas não procuram ver se aquela pregação é fiel. Elas não procuram. Tem gente que é corintiano e não abre mão de jeito nenhum. Tem gente que é palmeirense e não abre mão de jeito nenhum. Verdade ou não é? É. Mas o apóstolo Paulo disse assim, ó, julgue a pregação. Veja se aquilo que está sendo dito realmente está de acordo com a palavra de Deus. Se está de acordo com a verdade. Irmãos, se andar na verdade não fosse algo para o Novo Testamento, por que Ananias e Safira morreram por andar na mentira? Me respondam isso. Por quê? Porque os apóstolos morreram por amor a Cristo. Mas Ananias e Safira morreram por andarem na mentira. E por mentirem diante do Espírito de Deus. Por mentirem diante do Senhor. Então, quando Deus dá essa ordem para Saul, Saul tinha que cumprir. Qual que é a ordem que Deus dá para mim e para você? Em questão geral e em questão específica. Por exemplo, perdoar.
é geral ou é só para alguns? Congregar é geral, é só para alguns? Dizimar é geral, é só para alguns? Ah não, pastor, isso é da lei. Quem falou para você? Abraão deu dízimo e Jacó também. E foi em Gênesis 28 que Jacó firmou propósito com Deus. E ele falou para Deus: o Senhor vai ser o meu Deus e eu vou ser o seu povo. Aleluia! Aleluia! É geral. Agora tem coisa que é específica. Tem coisa que é específica. Existe uma regra geral. Eu não posso repudiar a minha mulher a não ser por causa de prostituição, correto? Mas tem gente que tem um caso em casa em que a pessoa cometeu prostituição e Deus falou com ele e luta. E aí? Mandamento específico. Deus pode fazer isso ou não pode? Pode. Deus pode fazer isso sim. E a pessoa pega aquilo, entra com a palavra de Deus, vai, e aquela pessoa se torna o canal para que a outra seja livre. E ela consegue superar. Porque Deus vai dar graça para ela. Diga amém, Jesus. Deus vai dar graça para ele. Deus vai dar graça para ela. Então agora nós estamos vendo Saul, que tinha uma ordem de Deus, né? Tinha uma ordem do Senhor. Versículo 4. O que Saul convocou o povo e os contou em Telaim. 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. Está fazendo tudo certinho, ó. E disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos, e sai do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Continue. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E Saul e o povo pouparam quem? Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? É aquilo que a gente poupa. Quem está em cima do muro já tem um Senhor, que não é Deus. Ou é, ou não é. É sim, sim? Não, não. Existem coisas que é muito fácil a gente tirar da nossa vida. Existe ou não existe? Mas existem coisas que são difíceis. E é aí onde a gente erra o alvo, irmãos. A gente começa a poupar aquilo que nós deveríamos destruir. Imagina uma pessoa que foi criada na idolatria a vida inteira. Vem na igreja, o pastor dá várias mensagens, né? A pessoa, amém, glória a Deus, Deus é comigo. Mas quando o pastor prega sobre isso, a pessoa não quer se libertar dali. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Existem muitas drogas que destroem o nosso corpo. Existe ou não existe? Como alimentos também, em excesso. Imagine que o pastor vem e dá uma mensagem sobre alimentação, ou sobre contra o vício, contra isso, contra aquilo, né? O pessoal já vem e fala assim, virou um adventista aqui agora. Né? Mas não é. Aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, será destruído por Deus. Então o corpo não é meu. Esse fôlego não é meu. Tudo que está aqui é dele. Tudo que está aí é dele. Ele nos comprou com o sangue dele. Nós temos dono. Nós temos um Senhor. Só que ele deixa a gente fazer uso do livre-arbítrio. Ele é um Deus que nos ajuda com a destra da sua justiça. Ele é um Deus que nos ajuda com preceitos, com conselhos, com mandamentos. Olha que coisa tremenda. Agora, o que eu vou fazer com isso? Saul parecia que ia executar tudo que Deus queria que ele executasse. Mas quando chegou no Agag, que era o cabeça, e geralmente até numa libertação, sabe quem fica por último? É esse cara aí, é o Agag. Ele se esconde, irmãos.
Pastor começa a acompanhar uma pessoa, a pessoa manifesta, vai, e vai. Fala, mas tem demônio agindo aí, vai. Eu já passei essa experiência de pegar um caso 4 anos, um caso muito sério. E sabe aquele dia que deu aquela chuva de vento, de areia, tempestade de areia em Campo Grande? Eu estava libertando uma pessoa de um principado, de um Agag. Tanto que Deus falou, nunca mais essa pessoa vai manifestar. E nunca mais ela manifestou. Aleluia! Então, tem coisas, às vezes, irmãos, que a pessoa está poupando. A pessoa está preservando o demônio ali. Aí vai chamar o Davi para tocar uma harpa. Vai ficar chamando Davi para tocar harpa. Joga esse cigarro fora, joga essa bebida fora, joga essa pornografia fora, joga essa bebida, essa desgraça fora, essa maconha fora, joga essas drogas tudo fora, essa amante joga fora também. O amante joga fora também. Está preservando o demônio. Deus não mandou você preservar, Deus mandou você arrancar tudo. Diga amém, Jesus. Tudo. Se é para se consertar com Deus nas finanças, se conserta com Deus nas finanças, porque essa é a verdade. Tem que jogar fora. Tem que decidir aqui, no peito, e falar assim, eu não vou mais, isso não vai me dominar mais. Se Deus mandou destruir, é porque eu vou destruir, eu sou ungido de Deus agora, eu sou escolhido. Irmãos, pode abrir a internet aí, para você ver se tem mensagem assim. Poucas, porque o povo está atrás de motivação. Você quer que eu te dê uma motivação? Você já tem direito a todas as bênçãos, conquistada por Jesus na cruz do Calvário, amém, correto? Mas eu não posso deixar de trazer você ao alinhamento, uma intimidade, uma comunhão, a um relacionamento com Deus, em que você vai abrir mão de certas coisas para se posicionar na palavra, e daqui a pouco você vai estar cheio com o Espírito Santo. Você não vai ser um crente fraco não, irmão. Você vai ser uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não caem, e tudo que você fizer prosperará. Contrário isso, tem o ímpio, que é aquele que também está na igreja, que ouve a palavra, que ouve o evangelho, que ouve, mas ele pega a palavra de Deus e não faz o que diz o Salmo 119, 105, ele não coloca como lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, ele pega aquilo, entende, e joga para trás dele, como o pastor William pregou. Eu conheço, pastor, eu sei, pois é, mas a transformação só se deu quando fizeram. Faça o que você sabe a respeito do Senhor. Faça o que você sabe a respeito de Deus. Ele tinha que ter destruído tudo, mas ele poupou Agag, e o melhor das ovelhas e do quê? Pastor, para eu obedecer a palavra, você sabe que eu vou ter que abrir mão de um negócio aí que tem uma mentira. Pois é. Então, se eu obedecer a palavra, olha como a porta não é larga não, viu? Se eu obedecer a palavra, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, eu vou perder aquilo outro, porque eu vou ter que parar de mentir para as pessoas. Falei, você vê como às vezes a pessoa está na igreja e não tem fé? Pastor, se eu obedecer a palavra, fulano não vai querer mais ser meu amigo, porque ela colocou uma condição, ele colocou uma condição, aí a pessoa aceita a condição do homem, mas não aceita a proposta de Deus, encaminhar com ele. Eu só serei livre se eu conhecer a Deus. Deus estava dando aqui uma oportunidade para Saul conhecê-lo. Porque se Saul, ele executasse tudo que Deus falou para ele executar, Saul ia provar de coisas como Davi provou.
Nós poderíamos hoje estar falando assim, ó, Jesus, filho de Saul, tem misericórdia de mim. Ele teve a oportunidade. Deus ungiu ele. Mas ele poupou o melhor. Irmãos, aquilo que você acha que é melhor, que vai te dar, né, vai ser bom para você, se você estiver desobedecendo a palavra, nunca vai ser bom para você. Bom para mim, bom para você, é obedecermos a Deus. É andarmos com Deus. A gente toca harpa, a gente expulsa demônio, mas a Bíblia é clara quando ela diz assim, ó, um demônio quando sai de um corpo, quando sai de uma vida, ele sai e anda por lugares áridos, procurando repouso. O repouso dele, irmãos, é se alimentar do nosso sofrimento. Aí ele não encontra repouso. O que ele fala? Voltarei, ele chama mais 7 com ele, e fala, voltarei de onde eu saí. Aí ele volta logo de pronto? Não, ele volta e dá uma olhada. E quando ele dá uma olhada, ele vendo a casa vazia, varrida, limpa, ele fala, bora, o Espírito Santo não está lá. Bora, Jesus não está lá. Bora, a verdade não está lá. Vambora! E ele volta com 7 piores. E o estado dessa pessoa se torna 7 vezes pior do que o início. Agora, se ele vem e olha, ó, que ele é ladrão, irmão. Ladrão te roubar uma coisa, ele vai e olha, você não está nem sabendo que ele está olhando. Ele vai buscando as brechas, sabe? As facilidades. Aí ele vem e olha. Quando ele olha, ele não consegue nem olhar, porque você está cheio do Espírito Santo. Você está cheio de Deus. Você está cheio do Senhor. Você está cheio, está com fogo de Deus. Ele vai ver fogo em você. Você vai ser, como diz aos Hebreus, né? Ministros de Deus com labaredas de fogo. Você vai ter a luz de Deus brilhando na sua vida. Você vai resplandecer a glória de Deus na sua vida. Aleluia. Saul confiava no toque da harpa, mas não confiava na palavra de Deus. Coisa séria isso aqui. Aí ele fala aqui, ó, ias da segunda ordem, e aos cordeiros, e a melhor que havia, e não os quiseram destruir o quê? E não os quiseram destruir? Decisão. Porém, a toda a casa vil e desprezível destruíram totalmente. Aí o Senhor vem e fala. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, o sacerdote, dizendo, olha só, gente, arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite e clamou ao Senhor. Irmãos, teve a intercessão de Samuel, sobre Saul. Mas, irmãos, tem hora que a soberania de Deus é que vai prevalecer. Deus não voltou atrás, Deus não deu outra chance para ele. Até porque, olha o que Deus sabia que tinha dentro dele. Continue. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então voltando passou e desceu a Gilgal. Veio pois Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, cumpri. O que ele fala? Cumpriu o quê? Ele cumpriu? Não. Continua. Então disse Samuel, e que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul, olha o que ele diz, de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Ele terceirizou a culpa. Eu cumpri a palavra. Você é rei. Não, mas o povo
O povo é que quis fazer isso. Peraí, mas você é rei. É a mesma coisa, às vezes eu vejo o filho decidindo pelo pai. Sabia? O filho decidindo. O filho faz uma amizade errada até dentro de uma igreja. Sabia disso? Sabia disso, irmão? E ele tira o pai do propósito. Porque ele começa a dirigir. Mas quem é o pai ali, irmão? Quem é a mãe? O pai, o rei, quando ele perde a autoridade, irmãos, misericórdia. Ele só tem o nome. E aí depois vem as consequências. O pai e a mãe têm que ter autoridade dentro de casa. Diga amém, Jesus. O rei tem que ter autoridade. Deus falou com o rei. Você pode observar, lá no início, o que Adão falou? A mulher que tu me deste, me deu do fruto, eu comi. Mas Deus falou com a mulher ou falou com ele? Quando Deus der uma palavra para você, e tiver alguém fraco do seu lado, o diabo vai usar o fraco, irmãos. Ah, pastor, mas a minha mulher... Ah, pastor, mas o meu marido. Ah, pastor, mais o meu filho. Ah, pastor, mais a minha mãe. Ah, pastor, mais o meu pai. Ah, pastor, mais o irmão da igreja. Ah, pastor, mais a irmã da igreja. Por isso que eu vou fazer isso. Pode parar. Está tudo errado. Amém, Jesus? Está tudo errado. Não, eu vou cumprir o que Deus falou de verdade. E não dizer que cumpri e não cumpri, quando indagado, terceirizar a culpa. Josué, ele fez uma coisa certa, ele não falou só por ele. Olha o que ele fala, em outras palavras, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O salmista Davi disse assim, ó: o Senhor é o meu pastor. Essa posição individual, todo cristão tem que assumir. Senão ele vai ser dirigido pelo meio que ele vive. E aí ele vai falar, não pastor, mas sabe o que é? É que se eu não... Hoje, irmão, casamento de crente, o que tem de bebida alcoólica? O crente, irmão, às vezes não é dizimista, não é ofertante. Fica falando que tem que dar cesta básica para um, cesta básica para o outro. Você vai no casamento do crente, está todo mundo lá bebendo as cachaças lá. E o crente tirou do bolso dele, com o dinheiro dele, que era para ser santificado, está pagando pinga para os outros se embriagar. Aí o pastor vai falar alguma coisa, o pastor está errado ainda. Sabia? É música do mundo, é música, aquelas músicas... É. Você já viu onde eu fui, né? E tá lá o crente lá, ó. É só hoje, pastor, é o meu dia. Ainda bem que ninguém casou por agora, para não falar que é indireta, né? Irmão, se o pastor falar, ai, eu saio da igreja. Vai com quem eu não sei, mas vai, pode ir. Ué, crente ou não é, irmão? Que história é essa? Não, pastor, mas se eu não fizer isso, eles não vêm. Então casa só no cartório para não ter problema, irmão. Mas agrada a Deus. Convida a sua igreja para vir no culto. O pastor vai abençoar você, sua aliança. Mas agrada a Deus. Que Deus não vai aceitar você terceirizar a culpa, não. Versículo seguinte, olha só. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse o quê? Fala. Continue. E disse Samuel: porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, olha onde eu tirou ele. Diga assim, ó, eu tenho que ser grato de onde Deus me tirou. Amém, Jesus? Eu tenho que ser grato de onde Deus me tirou. Aos seus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Meus irmãos, a gente tem que valorizar o que Jesus fez por nós.
Nós fomos comprados para Ele. Aleluia! Continue. E enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Você pode observar, irmãos, esses amalequitas representam os nossos pecados, os nossos desvios, não são pessoas. Outrora, a luta era física. Israel era a nação de Deus. Hoje, nação de Deus está nos 4 cantos do mundo, pode ser em qualquer língua, qualquer nação. E hoje a nossa luta ela é espiritual. Nossa luta é espiritual. Então o que eu tenho que destruir totalmente hoje? Aquilo que estava me destruindo quando eu era a velha criatura. A velha criatura. Quando o Senhor fala assim, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Você conhece uma pessoa sem andar com ela? Quem que me conhece mais aqui do que todos vocês, fora Deus? É a minha esposa. Ela anda comigo há 22 anos. Eu conheço ela mais do que vocês aqui. Correto ou não, gente? É. Agora, quando eu me converto, quando eu olhei para ela, ela olhou para mim, a gente fez um compromisso. Até quando a gente fez um compromisso de namorar, eu não podia mais andar com meus amigos. Se eu tenho um compromisso com ela, o camarada que quer andar comigo, quem é homem sabe, ele não quer andar comigo só. Ele quer me levar para andar com outras meninas também. É verdade ou não é? Hã? Paulo, tem um esquema aí onde? Lá no interior de São Paulo, a Fabiana não vai nem saber. Eu te pego tal hora, a gente corre para lá, tem umas minas lá da hora. É assim ou não é, irmãos? Não é assim? Então se eu tenho um compromisso com ela, o que eu fiz? Eu não saí mais com meus amigos. Tem gente que tem um compromisso com uma pessoa e quer sair com seus amigos. Tem gente que casou e quer os amigos tudo dentro de casa. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Já vi muita gente aí. Até a Bíblia diz assim, retira o teu pé da casa do teu próximo para que não enfadas ele. Para que ele não te enfadas de ti. Vai dar ruim. Meu pai dizia, olha, seu amigo, sou eu, sua mãe, e os seus irmãos. É verdade ou não é, gente? O pedófilo, geralmente, ele age e ele é o melhor amigo. Tem acesso que ninguém tem. Intimidade no trabalho. Ô, irmão, teve um dia, você não entende. O cara falou para mim assim, ele não é daqui não, tá? Pastor, conversa com a minha mulher. Eu falei, por quê? Tá pegando carona com um cara de moto aí para ir para o trabalho, porque a gasolina tá cara. Eu falei, pelo amor de Deus, irmão. Eu falei, irmã, ele é meu amigo. Ele é seu amigo? Tá bom. Vai comer a maçã. Vai pecar. Vai, o fruto vai surgir, o fruto mau vai cair ali. Não tem isso, gente. Não tem isso. Aí depois o negócio aqui ficou mais sério ainda. E as colegas dela falaram assim, o Paulo vai te largar e você vai ver. Aí você vai voltar aqui e a gente não vai querer você. Larguei ela, faz 22 anos que eu larguei ela. Eu estou com ela. Irmãos, tudo tem um risco. Quem fica em cima do muro para qualquer coisa não chega a lugar nenhum, não constrói nada. Agora, eu conhecia ela? Sim ou não? Conhecia? Não, eu conhecia ela na escola. Mas eu não sabia como que ela tratava a mãe dela, eu não sabia como que ela tratava o pai dela. Eu não sabia qual que era o comportamento dela dentro de casa. Eu não conhecia a vida dela no passado, nem no presente. Eu conhecia ela de estudar na sala de aula com ela. Aí depois, a coisa foi criando uma intimidade maior. Aí quando nós casamos no primeiro ano, foi briga, porque eu não conhecia ela ainda. E nem ela me conhecia. A Bíblia fala que Isaac só conheceu que Rebeca era estéril depois que casou.
Aí agora estou com um problema, pastor, o que eu vou fazer? Vou largar? Não, vou resolver. Porque eu não casei para separar. Fomos buscar Deus. E nós estamos aí. Hoje, se uma pessoa fala uma coisa, ela já sabe o que eu estou pensando. Se eu falo uma coisa, eu já sei o que ela está pensando. Porque o conhecimento já está mais profundo. Mas eu consigo conhecer ela em tudo, gente? Não, assim também nós não conhecemos Deus em tudo. Mas se nós nos relacionarmos com Deus, abrir mão daquilo que vai nos levar para longe de Deus, para longe da aliança, e nós investimos a nossa vida em Deus, você pode ter certeza que daqui a uns anos, você vai estar sabendo de tudo, irmão. A Bíblia fala que você vai saber até contar os seus dias, e vai ser mais sábio do que muita gente. Do que muita gente. Andar com Deus é renúncia. Casamento é renúncia. Aliança é renúncia. E é o que muita gente não quer fazer. Então, isso é o caso de vocês. Mas é o que muita gente não quer fazer. Não quer fazer. E tem aqueles que é igual aquele marido, né? Que quer que a mulher seja empregada dele, né? Quer que a mulher, não, você tem que fazer, não sei o que lá e tal, tal. Eu sou homem, eu posso ter várias mulheres, você não pode ter ninguém, se eu souber eu te mato. Irmãos, você pode observar o comportamento do homem, às vezes, da mesma forma que ele se comporta com o pai, com a mãe, com o irmão, com a mulher, com o esposo, ele se comporta às vezes com Deus. Agora pergunta para ele se ele aceita o que ele faz. Quando eu vejo uma pessoa falando muito assim, eu falei, você aceitaria se isso fosse feito com você? Ah, se fosse comigo, eu falei, então para, né? Então pode parar por aqui. Ninguém quer ser usado, irmãos. Ninguém gosta de ingratidão. Verdade ou não é? Ninguém prova de uma ingratidão, isso aí, for ingrato comigo, da hora. Ninguém. Então eu tenho que plantar gratidão. Aleluia. Eu tenho que plantar. Vamos lá, está terminando. Como diz lá, como é que é o negócio lá do bolinho? Para encerrar. E hoje eu subi, eu falei comigo mesmo, ali mesmo, eu falei comigo mesmo, eu falei, hoje eu vou dar uma palavra bem rapidinho. Meu Deus do céu. Vamos lá. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo, e fizeste que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel, esse é o problema, ó. Olha, esse é o problema. Quando Natan chegou para Davi e falou assim, você é o cara que pecou, que pegou aquela mulher, colocou no seu leito, pegou o marido dela, colocou na frente da batalha, mandou uma carta para Joabe e disse, coloca esse homem na frente da batalha, porque eu quero que ele morra, porque você queria a mulher dele, que você tinha engravidado ela, e iria descobrir, e pela lei, Davi seria apedrejado. Foi você que fez toda essa maracutaia aí. O Davi baixou a cabeça e falou assim, pequei, e fiz o que era mal aos olhos do Senhor, me perdoa. Na hora que ele falou isso, Natan falou assim, ó, transpassado de ti foi a morte. Olha isso, gente. Quando Samuel estava repreendendo Saul, quando Deus está repreendendo a gente, depende muito de como nós respondemos a Ele. Se eu endurecer a minha cerviz, eu vou cair a ponto de não ter cura mais para mim. Diz Provérbios. Mas se eu me arrepender, o sangue de Jesus vem e me limpa. Aí a gente prova da graça, entendeu? Aí a gente prova da misericórdia de Deus. Aí Deus coloca a gente no coração dele, irmãos, e justifica a gente. E o inimigo, ele olha para a mão dele e todas aquelas cartas que ele tinha desaparecem. Porque Deus lança todos os nossos pecados no mar do esquecimento. Mas o problema é isso aqui, olha só. Antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Na própria resposta dele, ele já fala que ele não cumpriu. Trouxe Agag, rei, trouxe o melhor, trouxe isso, trouxe aquilo.
E aí vem a palavra, irmãos. Mas o povo tomou do despojo, de novo, ele insiste, das ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus, hein? Querendo comprar o sacerdote, irmão. Ele queria que o sacerdote tivesse a mesma ambição que ele. E tem uns que tem. Continue. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como se em que se obedeça a palavra do Senhor? Aqui, irmão, tem gente que fala assim: Deus não tem prazer em holocausto e sacrifício, Ele tem prazer que se obedeça. Não, Ele tem prazer nos dois. Mas quando o holocausto e o sacrifício está ferindo a palavra, Ele não tem prazer. Ele não recebe. Coisa séria isso aqui, né? Aí diz aqui, ó: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. É melhor do que o sacrificar. E o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Continue. Porque a rebelião é como o pecado de quê, gente? De feitiçaria. Olha só, ele foi rebelde. Deus comparou o rebelde com o feiticeiro. E ele fala assim, ó: e a obstinação é como iniquidade e idolatria. O que foi isso? Ele insistiu que estava certo quando estava errado. Isso é obstinação. Porque não existe um homem sequer que não erre, gente. O Pedro fala isso. Mas aquele que erra de forma assídua, é obstinado no seu erro, pega até versículo da Bíblia para justificar o seu erro, ou pega a ciência, ou pega os hormônios, ou pega isso, ou pega aquilo, para justificar o seu erro, ele pode entrar no caminho da obstinação. Deu para entender? Chega uma hora que ele pode ouvir qualquer pessoa pregar, na cabeça dele já tem tudo formado, é aquilo e acabou. Já se tornou uma pessoa obstinada no seu ato, no seu feito. E aí o Samuel fala mais: porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Capítulo 16, versículo 1. Fique em pé, por favor. Samuel ficou intercedendo. Samuel ficou intercedendo. Samuel ficou intercedendo. Samuel ficou intercedendo. Eu falei uma coisa para minha esposa ontem, ela falou assim, bem, Jesus está voltando. Isso me dá um negócio, porque eu conheço tanta gente que ainda não se firmou com Deus. Eu falei, filhinha, cada um vai ter o que merece. Aí ela falou, nossa, mas você é frio. Eu falei, eu não sou frio. A oportunidade está aí para todos. É ou não é, gente? Eu estou falando de pessoas que conhecem a palavra e decidiram fazer as coisas de outro jeito. Você sabe por que eu falei isso? Deixa eu falar aqui uma experiência que eu tive com Deus. Eu estava perdendo a minha saúde, sofrendo, por causa de pessoas que não estavam nem aí, nem para a vida delas. E Deus não me levantou para eu perder minha saúde, irmãos. Deus me levantou para eu pregar. E Deus me deu Ezequiel e disse assim, ó: quer ouçam, ou quer deixem de ouvir, pregue. Pregue. Eu não posso pregar alinhado com a sua cabeça, nem com a minha, eu tenho que pregar alinhado com a Bíblia. E eu estava sofrendo, irmãos, e tive um monte de perseguição. E aí Deus mostrou um dia, um rio bem bonito passando assim, ó. E eu do outro lado, vendo pessoas caindo assim, ó. A ponte desabando com um monte de gente. E eram gente que eu conhecia. E que estava contra aquilo que eu estava pregando.
Só que essas pessoas não entendem que quem não recebe a nós, não recebe aquele que nos enviou. E eu comecei a pegar aquelas terras ali da beira do rio, e comecei a jogar na minha cabeça, e rasgar minhas vestes, jogar na minha cabeça. Lamentando, porque doía ver aquelas pessoas assim. Sabe quando você tem vontade de abrir a cabeça da pessoa e falar assim, já aconteceu isso com você? E aí apareceu um homem e me limpou. E trocou as minhas vestes e falou, não jogue terra na sua roupa por causa deles. Eles decidiram. O que a gente vai fazer com aquilo que a gente está ouvindo, igreja? Você em casa, o que você vai fazer com aquilo que você está ouvindo? Cristo não é meramente uma religião. Ele é aquele que morreu por você. A Bíblia fala, irmãos, que na volta de Cristo vai ter pranto e ranger de dentes. E às vezes os homens estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. E Ele está voltando mais do que nunca. O cenário está mais nítido do que nunca. Vamos entregar a nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito para Deus, disposto a ouvir a vontade de Deus. Saul, irmãos, só sentia alívio e melhora. Eu não quero passar por essa vida sentindo uma melhora financeira, uma melhora na saúde, um alívio no casamento. Não, eu quero a libertação total. E se Cristo me libertar, diz a Bíblia, Cristo é a palavra. Por que Saul não foi liberto? Porque não andou na palavra. Verdadeiramente seremos livres. Ninguém vai precisar tocar harpa para você não, você mesmo vai tocar harpa. Você mesmo vai tocar harpa. Olha o que Saul perdeu. E agora está aqui, ó. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de quem? De Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Enche o chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Deus mandou ungir Davi, porque os propósitos de Deus, os planos de Deus, eles vão se cumprir. Você está aqui hoje nessa casa, gente. Nós formamos uma família de Deus no mundo, independente da placa. Nós somos membros de um corpo, de uma igreja no mundo, que independente da placa. Mas desde o início Deus teve as suas tribos. E se Deus te colocou aqui, porque Deus quer que você sirva a Ele nessa tribo. Se a outra tribo faz um negócio mais legal, aleluia, Deus abençoe a tribo, valeu. Eu vou somar nessa tribo aqui. E daqui a pouco nós vamos estar fazendo um monte de negócio legal também. Amém, Jesus? Um dia eu falei para uma irmã da igreja, né? Eu falei, você parece uma mulher casada com um homem e que gosta do outro. Porque você só fala mal da sua igreja e fala bem da outra. Por que você não vai para lá? Parece que são gente que estão enviadas pelo capeta para ferir a gente. Às vezes nós não fazemos mais. Por quê? Porque nós não temos pessoas para fazer mais. Nós não temos recursos para fazer mais. Mas isso não quer dizer que a gente não vai fazer mais daqui a uns anos. Aleluia! Digam graças a Deus. Agora, se Deus te colocou, Ele tem um propósito com você. Não quer que você fique só sentado no banco, não. Ele tem um propósito com você, mas vai depender muito do que você vai fazer com a palavra. Congregue, busca Deus, se aproxima, né? Eu fico vendo a irmã lá atrás, a Elisângela, né? Vocês que vêm de Cidrolândia? De Cidrolândia. Olha, vem aqui 2, 3 vezes por mês, 2 vezes, uma vez por mês, né? Domingo passado acho que você estava, isso? Eu fico olhando assim, eu falei, meu Deus do céu, sei lá, 60 quilômetros, para vir aqui. Deus tem um propósito.
Deus tem um propósito, como tem um propósito com cada um de vocês. Agora, você quer aquecer esse fogo de Deus na sua vida? Para de falar para Deus, não está na hora. Para de falar para Deus, espera um pouquinho. Você faz a hora de Deus na sua vida. Quando você serve, a transformação acontece. Eu quero orar com você. E antes de orar com você, eu quero entregar para você um trigo. Essa palavra, essa entrega desse trigo me veio ao coração no domingo à noite, domingo passado. Quando eu falei das 3 bênçãos, eu disse que Deus não falou o que ia fazer, lembra? E quando foi domingo à noite, Deus me deu essa inspiração. Eu olhei para a mesa de Santa Ceia, aí estava ali o trigo, e eu olhei para um irmão, e Deus falou para mim assim: Deus, eu sou aquele que pego do pó e faço assentar entre os príncipes. E Deus tinha me dado a palavra sobre Boaz e Ruth. Boaz significa Cristo, representa Cristo, significa não, representa Cristo, e Ruth representa a igreja. Boaz significa rapidez e agilidade e força. E aí o Boaz, o que ele fazia? Na hora, eu fui orando, Deus foi falando no meu coração. Boaz, ele tinha a plantação de trigo. Boaz era próspero, né? Então o trigo representa o quê? Uma provisão de Deus. Você está vendo que a mensagem foi uma mensagem de alinhamento, mas a gente sempre vai declarar as bênçãos de Deus sobre a sua vida, por causa da obra da cruz do Calvário. Diga amém, Jesus. Então, eu vou entregar esse trigo para você. Esse trigo não é mágico, esse trigo não é para você idolatrar. Esse trigo você pode pegar ele, colocar onde você quiser na sua casa, depois você pode jogar fora, depois do quanto você sentir no coração. Eu quero que você, simplesmente, ao receber esse trigo, você receba a palavra que eu estou profetizando para você. Diga amém, Jesus. A palavra que eu estou profetizando na sua vida. Mas pastor, eu vim de uma igreja que fala que isso aí não é de Deus não, e não sei o que lá e tal. Eu vim de uma igreja que usava isso muito, né? Pastor, eu não acredito nisso não. Por que você não acredita? Me prova na Bíblia que não pode. Ah, é porque tem um grupo aí. Me prova na Bíblia que não pode. Paulo entregou lenços. Jesus cuspiu no chão, fez um lodo, passou nos olhos de um cego e usou a água para ele ser curado. Jesus também disse: vai e a tua fé te salvou. Não usou nada. Irmãos, nós devemos pautar a nossa fé sobre a Bíblia e não sobre o que um ou outro acha ou não acha. Porque o nosso Deus é multiforme sabedoria. Irmão, imagine se aparecesse um serafim aqui agora. Como é que você imagina um anjo aparecendo? Um homem bem bonito, 6 asas. Chegava aqui. O serafim tem 4 cabeças. 4 cabeças. As rodas que ficam embaixo do trono de Deus, que Ezequiel viu, são cheias de olhos. Então existem coisas que a nossa mente, a nossa capacidade humana não tem como suportar ainda. Então a gente às vezes critica uma coisa pela nossa cultura. Só que quando a gente entra na palavra de Deus, é diferente. Eu vou te falar mais. Quer que eu te fale mais? Você sabe por que o mar é salgado? Alguém sabe responder isso? Você sabe onde está o abismo? E o lago de fogo? Embaixo do mar. Você sabe quem não suporta o sal? Quem sabe disso? Satanás não suporta o sal. Aí vem o outro lá e fala assim: não, mas lá naquele lugar lá eles usam sal grosso, pastor, isso é do diabo. Vocês já viram Jesus imitar alguém? E vocês já viram alguém tentar imitar Jesus? Pegou? Os anjos falam em línguas? Sim ou não? Satanás fala em línguas? Você já viu Satanás falando em línguas? O que ele transmite? Algo frio, gelado, sombrio. Agora você imagina um anjo cantando e falando em línguas. Irmãos, não critique o que você não sabe. Não critique.
Eu vou entregar para você. Eu quero que você pegue. Eu quero que você pegue e fale assim: a provisão de Deus chegou na minha casa. Amém, Jesus? Vem aqui buscar a sua provisão. Pode pegar você mesmo aqui do altar. Pode pegar você mesmo e voltar para o seu lugar. Aleluia. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz me visitar hoje aqui. Profetiza o trigo de Deus sobre a sua vida. Mais de ti. Espírito vem. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, trazendo todo medo de aparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, diz assim: e eu lhe darei um novo coração, colocarei em você o meu espírito, te darei um espírito novo, tirarei o seu coração de pedra e colocarei em você um coração de carne, e colocarei em você o meu espírito, e por amor do meu nome eu faço isso. E eu chamarei o trigo. Eu chamarei o trigo. E não é algo espiritual não, é físico mesmo, como você está segurando na sua mão esse trigo que Deus te entregou. Crede nos seus profetas e prosperareis. E chamarei o trigo, e eu o multiplicarei. Aleluia. A mensagem trouxe um novo nascimento, um alinhamento, uma vida com Deus. Vou espargir em você água pura. Vou te purificar de toda a imundícia. E você vai provar do trigo. Meu Deus e meu Pai. Assim como, meu Deus, essas pessoas creram, vieram aqui até o teu altar e pegaram esse trigo, meu Deus, em suas mãos. Meu Deus, eu creio, Pai, na liberação das bênçãos que o Senhor está derramando sobre a vida deles. Meu Deus, essa pessoa está tomando posse da sua provisão. Eu creio, Senhor, porque a tua palavra diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Boaz, ele era um plantador de trigo. Gideão defendeu o seu trigo. O trigo, meu Deus, é a provisão. Eu não sei, Deus, o que o Senhor, papai, está fazendo na vida dessa pessoa,
mas ela sabe, porque o Senhor é aquele que direciona. Receba o seu trigo, receba o seu trigo conquistado por Jesus na cruz do Calvário, porque se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Oh Pai querido e Pai amado, eu invoco, meu Deus, o teu nome sobre esse povo. Eu invoco o teu nome sobre cada um que aqui se encontra, sobre os seus familiares, Pai. A palavra de Deus nos trouxe para o centro, meu Pai, e nós agora estamos, meu Deus, tomando posse daquilo que o Senhor tem para nós, e que todo mal seja desfeito, seja anulado, paralisado, expulso, em nome de Jesus Cristo. Ah, Jesus, envolva cada vida, envolva cada uma dessas pessoas, meu Pai. Hoje recebemos mais uma chave do reino dos céus, recebemos mais uma palavra do Senhor, meu Pai. Oh Deus, e pedimos ao Senhor, Deus, limpa-nos completamente. Quem pode compreender o seu próprio erro, Pai? Expurga de nós aquilo que nos é oculto. Queremos viver contigo, queremos andar contigo, queremos, meu Deus, sermos cheios como o Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Mostra-te, Deus, com teu poder. Faça a sua oração. Isso, receba a bênção de Deus, receba a unção de Deus sobre a tua vida. Você está doente, fique curado agora, em nome de Jesus. Você que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, confesse Ele. Vem para a presença de Deus, vem para a presença do Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Não fique com dúvida, não. Vem para a presença de Deus. Oh, aleluia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como um fogo, Santo Espírito desce como um fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como um fogo, Santo Espírito desce como um fogo, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, incendeia, incendeia. Eu quero viver, Senhor. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, Pai. Onde essa pessoa entrar e ela colocar esse trigo, Deus, eu acredito, Pai, na sua palavra, quando o Senhor diz: meu Deus e meu Pai, eu enviarei, eu direi que o seu celeiro será cheio. Enche essa casa, enche essa vida, encha, Pai, porque a tua palavra diz que até no dia de fome, o justo, ele terá fartura, Deus. Abençoa este povo, Pai, faça o teu povo crescer, em nome de Jesus. Prospere o teu povo,
Que o teu povo venha ter saúde, meu Deus, que venha ter paz. Que o teu povo, meu Deus, venha ser cheio com o teu Espírito, venha se mover nos dons do teu Espírito, meu Deus, em nome de Jesus. E onde quer que essa pessoa coloque as suas mãos, que ali prospere, meu Deus e meu Pai. Aleluia. Isso, papai. Isso, Deus. Receba, meu irmão, o trigo. Receba, meu irmão, a bênção. Receba, meu irmão, a bênção de Deus. E onde Deus te inspirar, o que Deus te inspirar, você faça. Seja guiado pelo Espírito Santo. Seja uma bênção, em nome de Jesus. E que toda a igreja diga: eu creio. Diga: eu creio. Diga: eu tomo posse da minha bênção, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Bem forte, aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Levante as suas mãos para terminar. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Bem forte que é para Jesus. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todos os louvores. Aleluia. Glória a Deus. Só Deus e eu sabemos, irmãos, como eu fico perguntando para Deus: Senhor, o que eu falo? Senhor, me dá uma palavra para dar para esse povo. E gente, quando eu pego o microfone, as coisas começam a vir assim, ó. As palavras começam a virem. Vai vindo, vai vindo, vai vindo. E às vezes eu começo numa introdução que eu nem ia falar aquilo. E começo. Falei: Deus, mas não é essa mensagem que o Senhor me deu. E vai. Daqui a pouco, na introdução, Deus me joga para a mensagem. Eu falo: Deus, isso é tremendo. Só Deus sabe o que eu estou vibrando aqui em cima. E pode ter certeza que eu assisto de novo o culto. Você acredita? Eu assisto de novo. Eu oro abençoado. Obrigado. A Fabiana fala: você está assistindo de novo o culto? Eu falei: tô, você viu o que Deus falou? Eu falo assim: você viu o que Deus falou? Oh, aí às vezes estou conversando: presta atenção aqui, olha só, isso aqui é forte demais. Eu acho maravilhosa a palavra de Deus. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, quem está pela primeira vez hoje aqui? Estão aqui Edson, Leandro, Nathalie e Breno. É isso mesmo? Me entregaram aqui. Cadê? Quem foi que foi a Lindy? Quem é o Edson? Tá. Esse senhor aqui.
Ele falou comigo essa semana, foi ele que falou comigo. Que ele buscava Deus em casa e tal, lembra disso? É? E eu falei para ele, mas o senhor aprende em casa? Aí ele parou assim. Aí quando estava saindo fora, ele falou, pastor, domingo, se eles forem na igreja, eu vou com eles. Esse senhor aqui, Deus fez um milagre na vida dele, irmão. Ele foi operado na cabeça, era um tumor, né? Era um tumor. Abriu tudo aqui assim. Aí o seu Afrano vinha aqui na frente assim, chorando, ele chorava, até chorando, está emocionado. Ele vinha aqui na frente e falou, pastor, eu gosto tanto do Lula, que o apelido dele é Lula, né? Eu gosto tanto, é Carlos, né? Carlos, né? Mas o nome dele é Edson, né? É. Aí eu gosto tanto do Lula, aí eu faço uma oração pelo Lula, eu falei... Aí, tá bom, eu oro pelo Lula, né? Oro pelo Lula, oro por todo mundo, né? Aí, tem que orar pelas pessoas, não é verdade? Aí ele falou, não é aquele Lula não, ele falou assim, falou, mas não é aquele Lula não, foi mais o Lula lá também, eu oro por ele também, para Deus salvar a vida dele, amém, Jesus? A gente tem que orar pelas pessoas. E aí eu peguei, ele mostrou a foto depois, tudo aberto aqui assim, e tá aí, ó. Palmas para Jesus. Seja bem-vindo, viu? Glória a Deus. E o Leandro, quem é o Leandro? Ali, o Leandro. E Nathalie, é você? Sejam bem-vindos também, em nome de Jesus. Esse aqui é Breno ou é o nome aqui tá? Não, o Breno não tá não, né? Bereno. Edson Bueno? Ah... Eu estou tentando cifrar aqui, mano. Não é o que está escrito aqui, né, irmãzinha? Ai, meu Deus. Então, vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida do Leandro e da Nathalie e do Edson Bueno. Glória a Deus, tá bom? Irmãos, eu vou passar para outra parte que fala sobre dízimos e oferta. Cadê aquela plaquinha preta? Daqui, vem cá, irmã, daqui. Eu não vou falar para ninguém que foi você que escreveu no nome dele, não. Pode ficar aqui que eu vou te devolver. Ó, essa plaquinha aqui, eu pedi para fazer, ó, dízimos e ofertas. Por quê? Porque às vezes a pessoa vem com o celular e ela tem um aplicativo do banco aí. Ela abre o aplicativo do banco, ela pega aqui no QR Code e ela pode fazer a sua oferta pelo aplicativo, pelo celular. Amém, Jesus? Então, quando você vê o irmão passando com a plaquinha assim, aí você chama ele. Ou você pode também fazer pela maquininha também, ou você pode também fazer em espécie também, tá bom? Obrigado. Deus abençoe. Então eles vão passar aí, pastor, eu preciso do envelope do dízimo, da oferta, eu vou fazer a minha oferta, vou entregar meu dízimo, em nome de Jesus. Passa lá, por favor. Glória a Deus. Já está na hora de terminar já. Glória a Deus. Visitar hoje aqui. Você de casa também pode fazer a sua oferta, entregar o seu dízimo, tá bom? Através do Pix da igreja. Tá aí no rodapé do seu vídeo. Glória a Deus. Gostei dessa imagem aberta aí, hein? Em nome de Jesus. Pode colocar aqui, seu Afrânio, pode pôr aqui. Pode trazer, gente, pode trazer aqui. Algo novo faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Glória a Deus. Aleluia. Vem aqui para a gente encerrar o Sérgio e a Lucy, por favor. E a Ana Paula também. Cadê a Ana Paula? Vem aqui, Ana Paula, faz favor. Tem mais alguém fazendo aniversário hoje? Tem alguém? O Sérgio e a Lucy, eles casaram, está completando 7 anos. Eu nunca tinha comido aquela comida japonesa. Pode vir mais para cá. Aí cheguei lá,
Eles se casaram, fizeram uma recepção num restaurante lá. Aí veio aquela barracona, né? Uma barracona todinha lá, só de... Quem gosta de comida? Vocês gostam de comida japonesa? É. O Sérgio não é japonês não, mas ele gosta, viu? Verdade, ele já conversou comigo, falou que gosta mesmo de comida japonesa, né, Sérgio? Quase japonês. Oi? Já sou quase japonês, já. Já fala até arigato, né? Saiu. Né? Casou com a Lucia há 7 anos. Está com a gente também desde o início, né? Vocês estão com a gente desde o início. Pensa num casal que cresceu, que prosperou. Um casal que foi abençoado. Eu vejo na vida do Sérgio e da Lucia tudo acontecendo no tempo certinho de Deus. Tudo. A evolução, crescimento, prosperidade, viagens, tudo Deus foi agindo na vida deles. Casal reservado, está ali, ouve a palavra, coloca no coração, vai. Nunca vim no meio de nada, de fofoca, de coisa, de nada. Tudo aquilo que é do tempo certo tem acontecido na vida deles. E hoje eles completam um ciclo, né? 7 anos. 7 anos. E esses 7 anos é um ano de desfrute, do descanso. Tem muita coisa boa para vocês. Amém, gente? E aqui está a Ana Paula. Vem cá, Ana Paula. A Ana Paula está conosco também há muito tempo. Quem cuidava muito bem da Ana Paula era a Iracema. Não era? A Iracema cuidava ela assim, de pertinho assim. Sabe? É aquela ovelhinha que a Iracema pegava na mão assim, conduzia. E está aqui. A Iracema foi embora e ela ficou. Sinal que o trabalho da Iracema foi bem feito. Sim. Não é verdade? Porque ficou enraizada, ficou firme, né? Está completando 18 anos hoje. Vamos orar por eles? Fique em pé, por favor. Estenda suas mãos para cá. Meu Deus, diante do Senhor, nós apresentamos, meu Deus, a vida do Sérgio e a vida da Lucy. Ah, meu Pai, são 7 anos. Meu Deus, eu tenho certeza absoluta que o Senhor está, meu Deus, na vida desse casal. Que o Senhor continue abençoando a vida deles. Eles se ligaram na alma. Meu Deus, e que eles continuem crescendo, prosperando, sendo abençoados, para a honra e glória do Teu santo e glorioso nome. O Senhor é aquele que concede o desejo do coração. Veja, meu Deus, o que eles têm como desejo do coração em relação à família deles. E derrama da Tua bênção. Derrama da Tua bênção. Coloca no ventre deles a Tua bênção. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro também, Senhor, pela vida da Ana Paula. Que completa mais um ano de vida, que o Senhor tenha liberdade, Deus. E nesse novo ciclo, que o Senhor venha, meu Deus, firmá-la cada vez mais e mais na Tua presença. Dê a ela a sabedoria, Senhor. Meu Deus, dê a ela a Tua sabedoria. Abençoe a vida dela. E tudo, meu Deus, que estiver debaixo da autoridade dela, meu Deus, que o Senhor esteja cuidando como sempre cuidou. Eu te abençoo, Ana Paula. A igreja te abençoa. A igreja abençoa o Sérgio. A igreja abençoa a irmã Lucy. A igreja abençoa essas famílias, em nome de Jesus. Pai, leva o Teu povo em segurança, livrando do homem sanguinário, da bala perdida, do atropelamento. E que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre cada um deles, que eles tenham paz e que eles tenham saúde. Hoje e sempre, em nome de Jesus. E que todos digam amém. Glória a Deus. Irmãos, terça-feira nós temos um culto aqui muito abençoado. Procura vir 2 cultos na semana pelo menos. Terça e domingo, ou quinta e domingo. Amém, Jesus? Tá bom? Vão com Deus, que Deus abençoe. Que você que mora próximo ao Nova Lima, ou conhece alguém de lá, de quarta-feira nós estaremos lá no culto da justiça. Eles vão conhecer o direito deles e eles serão abençoados. Tá bom? Vão com Deus, Deus abençoe. Vocês estão convidados também. Parabéns, viu?